Muito boa noite, meus caros amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Instituto, nesse dia de festa do aniversário, 169º aniversário de fundação do Instituto dos Advogados Brasileiros. É uma data festiva extremamente significativa para nós. Sendo certo que no ano que vem eu planejo fazer um grande congresso pelos 170 anos de fundação do Instituto. Creio que é uma data tão marcante que merece um evento cultural magno, que muito desejo fazer, buscando já agora com alguns colegas de diretoria as maneiras de buscar patrocínios, enfim, locais, de modo que a gente já está buscando a festa do ano que vem. E eu gostaria de convidar para compor a mesa, lamentando ter apenas 7 lugares, até expulsamos da mesa o nosso primeiro secretário, os ex-presidentes dessa casa, a doutora Maria Adélia Campelo, professor Ricardo Pereira Lira, mestre Marcelo Cerqueira, e último, mas não, nosso queridíssimo Casa do Henrique de Carvalho Frosch. Onde queira. Convido também o professor Francisco Amaral, presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Nosso consórcio e presidente do Colégio de Presidentes de Institutos de Advogados do Brasil, doutor Antônio Calmon Teixeira. E eu não sei se já chegou, temos um lugar reservado para o Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro. Já chegou? Está chegando. Bom, ainda não chegou. Sandra, como está? Chegou ou não chegou? Doutor Nilson, por gentileza, temos o prazer de anunciar a presença do Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Nilson Bruno, cuja presença muito nos honra. Seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra ao secretário-geral, doutor Biratã Guimarães Cavalcante, para o expediente. Senhor presidente, inúmeras mensagens chegaram e eu vou reduzir comunicando o nome dos remetentes. Está presente a juíza Amélia Valadão Lopes, representando a doutora Áurea Regina de Souza, presidente da Amatra 1. Também presente também o doutor Carlos Roberto Frois Machado, presidente do Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados. Doutora Rita Cortez, ex-presidente da ACAT. Doutor Cândido de Oliveira Bisneto, ex-presidente da Ordem dos Advogados. Doutor Marcelo Cerqueira já está na mesa. Doutor desembargador Galdino Siqueira Neto. Aqui chegamos as mensagens do doutor Darra Zaru, da Santa Casa de Misericórdia, cumprimentando o Instituto. O ministro da Justiça também desejando que haja sucesso nessa festa e está cumprimentando o senhor presidente do Instituto. Também recebemos mensagem do promotor-geral Jean Filippo de Pianazzola, que é o promotor de justiça, o ouvidor-geral. Antônio Claré, da Sociedade dos Advogados de Assistência Social dos Direitos Humanos, da sessão solene, informa que não poderá. Ele é o secretário de Estado de Assistência Social. O presidente da Ordem dos Advogados, Vadi Damus. O conselheiro Júlio Lopes, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Dr. Cláudio Soares Lopes, Procurador-Geral de Justiça. Patrícia Almeida Ramos, presidente da Amatra 2. Dr. Carlos Alberto Drummond, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Da Presidência da República. A Presidente da República não poderá comparecer em razão de compromissos pré-estabelecidos. Chefe de gabinete, encaminha o ofício. Deise Barreta. Desembargador da 2ª Região, presidente do Tribunal Federal da 2ª Região, Maria Helena Cisne. Desembargadora, corregedora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Maria Cristina Menezes Azevedo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Do gabinete da presidência da Ordem dos Advogados da Bahia, Saul Quadros Filho. Associação Brasileira, Associação dos Magistrados do Brasil, Nelson Calandra. Calma, já está citado aqui. O Instituto dos Advogados de Santa Catarina, Dr. Sidney Guido Calim. Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Alice Greck. Dr. Sérgio Santana. Dr. Nelson Hungria, Clemente Hungria. Dr. Sérgio André Ferreira. Representando o presidente da ACAT, Dr. Augusto Adoc Lobo, e o senador Bernardo Cabral, que ausentou-se. Senhor presidente, esse é o expediente. O Bernardo Cabral esteve aqui, dando um abraço em todos, deixou um abraço para todos, mas tem um outro evento, mas veio que fez questão de vir aqui cumprimentar todos nós do Instituto. Muito bem, vamos passar à fase mais importante dessa solenidade. Eu gostaria de convidar o nosso estimadíssimo Carlos Eduardo Bozizio, nosso orador oficial, para, em nome do Instituto, fazer a saudação desta data, consignando a presença de Beatriz, sua esposa, querida amiga. Meu preclaro presidente Fernando Fragoso, demais ilustres membros da mesa, todos aqui presentes que nos honram, meus colegas, minhas colegas, senhores e senhoras. Aqui estamos novamente reunidos e unidos no orgulho pela história do Instituto, na confiança em seu futuro, para lhe celebrar o aniversário, nesse 169º ano de sua fundação, naquele 7 de agosto de 1843, em que o imperador, então com 18 anos, assinou o aviso que o reconhecia a nós e oficializava. Contemplando nesta sua longevidade, mais que sesquicentenária, na verdade, às vésperas de completar no ano que vem 17 décadas, que atravessou tantas e tão diferentes fases da nossa história e da evolução do direito, e vendo-o agora estuante de uma energia jovem que transborda na operosidade do presente e no planejamento audaz do futuro, recordo-me dos versos de um jovem acadêmico de direito, Castro Alves.
nascido para a grandeza, para crescer, subir, o novo mundo sente nos seus músculos a seiva do porvir. E a mim mesmo me pergunto, que seiva? Que sangue é esse que em nossas veias lateja, que apenas do zelo dos associados vivemos e que nos tem conduzido e nos conduz, décadas após décadas, gerações após gerações, amparando nos momentos de dificuldade, soerguendo a cada instante de abatimento, e nos traz a esta hora de plenitude solar. Que sopro, que alento, que impulso, que força. Um espírito cético, ou quiçá amargo, lido talvez no clássico setecentista de Matias Aires, Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, diria, quem sabe, a vaidade. Porque lá se ensina que o último móvel do proceder humano é sempre, ou quase sempre, a vaidade. E já no Eclesiastes escrito está: vanitas vanitatis, omnium vanitas, vanitus. Ora, se assim é, se tudo é vaidade, por que também não nós? Se, como diz o nosso autor, já naquele século, na própria justiça e em seu nome, injustiças se cometem por causa da vaidade, quando o juiz, olhar austero, frontispício rugoso, condena o poderoso, ainda que inocente, porque também os há, sabendo que a condenação do poder e da riqueza sempre atrai o célere e apressado sufrágio popular, e para ele arrecada o clamor e a coroa de santo e sábio e justo e, quem sabe, hoje em dia de avançado. Se assim é, por que também não nós, advogados? Com efeito, temos um justificado orgulho dos que nos antecederam nesta casa. Nesta mesma tribuna, em tempos passados, e nesse ponto insuperáveis, assomou Rui Barbosa. Também nesta cadeira presidencial, ele teve assento. E Teixeira de Freitas, e Heleno Fragoso, e tantos, Sobral Pinto, tantos ilustres homens, vultos da advocacia, dentre esses que da parede nos contemplam e nesse momento como que se aproximam. Neste plenário, nesses assentos, estiveram Clóvis Bevilacqua, que foi homenageado, Frederico Marques, Miguel Reale e tantos mais. Ora, diz a voz do povo que à vaidade basta que se lhe dê um ponto de apoio e levantará o mundo. Quem sabe esse zelo que todos temos na manutenção do Instituto não seja para tê-lo como esse ponto de apoio que a todos levante à altura dos maiores e de nós faça uma elite coroada que sobrenada os demais colegas da advocacia. Mas eu não vejo aqui o frívolo desfile da vaidade no farfalhar de fantasias ajaezadas com plumas e atavios tirados à glória alheia. O que eu vejo, senhor presidente, é o trabalho sério, regular, contínuo das comissões temáticas profícuas que no último biênio emitiram, em média, 3 pareceres substanciosos por semana, que vieram alimentar as discussões plenárias cada vez mais concorridas naquele debate franco e aberto, que na desinteligência que profícua e que alarga o entendimento. Eu não vejo aqui uma elite presumida e presunçosa que se fecha em si mesmo e que busca um distanciamento aristocrático para quedar-se na contemplação maravilhada de si própria. Não. O que eu vejo aqui
é o esforço e o resultado do aumento e da ampliação das fronteiras do Instituto, da sua voz, da sua interlocução, da sua presença, através de todos os meios informáticos possíveis, através das caravanas que percorrem as faculdades culturais, através do aumento do número de sócios, que chega a quase a 200 na gestão da atual presidência. O que eu vejo, se bem que temos aquele orgulho dos que nos antecederam, ele, para nós, é também uma responsabilidade que nos pesa, um exemplo que nos ilumina, um aguilhão que nos impele a seguir avante. E, de resto, a vaidade não constrói para os tempos e por décadas. A vaidade é um fogo que a si próprio se consome e logo é cinza. Não é essa tocha que cuidamos de manter acesa para assim a transmitirmos às gerações futuras. A vaidade, não. Estaria, então, esse nosso impulso e força de vida no propósito de servir a nossa nação, ao povo e ao país, no aperfeiçoamento contínuo das suas instituições e leis, no patriotismo, enfim? Sim, essa é uma marca de nascença indelével que trazemos conosco e agora mesmo renovamos ao entoar o nosso hino nacional. Marca de nascença, é verdade. Depois da independência, um fervor patriótico percorreu a nação que, naquele momento, nascia independente, livre, e na busca da afirmação da sua identidade própria, afastando-se, distanciando-se do colonizador português. Na nossa área, um primeiro movimento nesse sentido foi logo a fundação das faculdades de Direito, de São Paulo e Olinda, depois Recife, onde foram formadas as elites dirigentes do Império, sem aquele périplo antes obrigatório à Universidade de Coimbra. Um outro passo na formação de uma cultura de raízes verdadeiramente nacionais e valorizando-as foi a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1837, e nesse mesmo impulso, mais adiante, do nosso Instituto. A sessão inaugural, ele fundado em 7 de agosto, a sessão inaugural foi no Salão Nobre do Colégio Pedro II, também fundado em 1837, no 7 de setembro, o que já é bastante indicativo do propósito e do espírito que alimentava a instituição. Nela, o nosso primeiro presidente, que tinha adotado esse nome sonoro e de raízes indígenas de G. Acaiaba Montezuma, outra transparência do mesmo espírito nativista da época, disse, com referência às ordenações filipinas: a nossa legislação é quase toda estrangeira, tudo está por fazer. E, desde então, nessa mesma senda, muito fizemos e continuamos a fazer. Em todos os momentos cruciais da história da República do Brasil, desde o Império, estivemos presentes na abolição, na República, na ditadura, Vargas, no Estado Novo, na redemocratização, na ditadura militar. Em todos esses momentos, vozes pela liberdade, pelo direito, soaram e dessa casa e ecoaram no país. Em toda a nossa legislação crucial participou o Instituto. No Código Comercial de 1850, no clamor pelo Código Civil, que afinal se converteu o projeto Bevilacqua, e assim continuamos com a nossa Comissão de Direito Penal, tendo elaborado um substitutivo ao projeto de Código de Processo Penal, que é um verdadeiro e completo código,
propostas e substantivas de alteração do novo projeto de Código Penal, aqui discutida com a comissão que o redige, levados ao Congresso Nacional através de parlamentares que foram convencidos do seu acerto, na discussão que hoje se trava na Comissão de Direito Empresarial sobre a polêmica proposta de um novo Código Comercial, na revisão da CLT, no Código de Defesa do Consumidor, discutido nessa casa em audiência pública e assim por diante. Sim, temos prestado importantes, valiosos serviços à nossa pátria. Mas o patriotismo não pode ser a nossa marca distintiva, porque ele é um sentimento natural e generalizado pelo seu país, por todos os que ali nascem. Tão natural que, já se disse, a própria planta há de querer bem ao humus onde nasceu e que a nutre. Tão generalizado que pode se exprimir na ternura de um poeta, Vinícius: a minha pátria, como se não fora, é íntima doçura e vontade de chorar. Na euforia ou no ufanismo lírico do hino que há pouco cantamos, afinal, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores, mas também na torcida inflamada pela seleção canarinho, naquela bravura que o poeta, que aquele acadêmico de direito canta, dos heróis que da batalha após a guerra hastearam na lança o auriverde pendão da nossa terra, né? Mas presente, sim, no nosso trabalho de todos os dias, assim como presente também no trabalho de todos os brasileiros, que no campo, no mar, nas cidades, nas fábricas, nas obras, nos canteiros de obra, tem a convicção de que o sentimento de que com o seu suor e com o seu esforço constroem um Brasil melhor para os seus filhos e para os seus irmãos. Se o patriotismo, embora presente, não basta para explicar esse motor, esse móvel que é próprio nosso, estaria ele, então, no amor ao estudo do direito, que é bem específico de nós? E esse é uma das primeiras finalidades a nós impostas estatutariamente. E a ela temos sido fiéis, com afinco, com gosto e com ânimo redobrado nessa nossa quadra de existência, em que o mundo contemporâneo coloca para o jurista desafios e pontos de reflexão cada vez mais graves, mais complexos e inteiramente multiplicados e novos, e em que a justiça vai adquirindo uma importância crescente na vida da sociedade. A mudança daquela matriz positivista ou neopositivista, cujo sacerdote era Kelsen, para as ideias hoje preponderantes, pós-positivistas, na reaproximação do direito, da ética e da política, como que deslocando o foco anterior da segurança jurídica, da estabilidade social, e transformaram o direito, de algum modo, não mais num manutedor da ordem, e sim num fecundador e transformador da ordem social, na direção daqueles valores sociais constitucionalmente proclamados, cada vez com maior amplitude. Mas a essa dogmática falta, ao meu sentir, ainda uma complementação que permita trazer limites ao subjetivismo arbitrário do juiz, e que, no conflito com os outros poderes ungidos pelo voto e pela legitimidade democrática. A jurisdicialização da política, ou judicialização da política,
dela hoje está escancarada. Não está mais nas manchetes dos jornais como o processo do Mensalão, o julgamento do Mensalão, por si só um marco democrático, e esperamos que também um triunfo da democracia, afinal. Ela está em todas as páginas dos jornais, nas telas da televisão, dos tablets, nas conversas de rua, por toda parte. E, para não ficarmos nesse exemplo mais que eloquente, lembrar de outras decisões da Justiça que transcenderam, ainda agora, recentemente, muito o interesse imediato das partes em conflitos, basta indicar a interrupção da gravidez do anencefálico, a questão das cotas raciais nas universidades, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, e, sem esquecer, aquela em que o Instituto funcionou com amicus curiae, que foi da constitucionalidade do exame de ordem. As questões novas pululam em toda parte. Surgem novas disciplinas, o direito ambiental, o direito da informática. As antigas disciplinas alargam as suas fronteiras, o direito constitucional se agiganta com a crescente constitucionalização de direitos, o direito penal se amplia pelo surgimento, tem novos desafios em face do crescimento do crime organizado, dos crimes contra a humanidade, e na área da criminalidade, na área do domínio econômico. O direito internacional, público e privado, tem novas dimensões, com o protagonismo do homem no direito internacional, enquanto indivíduo ou enquanto etnia, no direito internacional público, e mesmo o próprio direito civil, que se tinha como mais sedimentado construção jurídica, tem que reinventar a sua dogmática em vários pontos, inclusive para dar conta da justificativa e do limite da propriedade pela sua função social. Na minha área, o direito do trabalho, há o problema da questão nova do trabalhador autônomo, mas economicamente dependente. Surgem novas luzes, a questão do conflito entre o direito negociado coletivamente e o direito legislado. Enfim, um mundo de questões. Cabia até agora aquela expressão que o mestre dos mestres, Santiago Dantas, usou há tempos atrás, que o jurista há de hoje estar como estava o navegador na era das descobertas, sempre descobrindo e vendo coisas novas. Sobre todos esses problemas tem se debruçado o Instituto. Tem organizado ciclos, conferências, palestras, em artigos substanciosos publicados nas nossas revistas e digitais, em debates no plenário e nas suas comissões. E nesta mesma área cultural, agora, iniciamos a mais audaz das nossas iniciativas, a nossa diretoria, que é a da mudança da biblioteca para o 12º andar, esse acervo colossal de 36 mil volumes, uma das maiores bibliotecas do país, para transformá-la num centro de dinamismo e de transmissão de conhecimento, inclusive com a digitalização desses volumes em toda a extensão que isso for possível. Mas nós sentimos e sabemos que essa atividade cultural não é exclusivamente impelida pelo amor ao estudo, pelo prazer intelectual, pelo interesse acadêmico. Queremos mais do que isso. Advogados que somos, queremos conhecer o direito para lutar por ele. E, creio, é nisto, na matéria mesma de que o Instituto é feito, do advogado, no âmago da alma do advogado, que devemos buscar aquela força e aquele alento que nos faz viver assim. No âmago da alma do advogado, o sentimento que o constitui como tal é a paixão
pela liberdade e pela justiça. Dirão os senhores, liberdade, justiça, palavras vagas, talvez vãs, talvez encubram alguma quimera. Na verdade, sobre esse tema, têm se debruçado os filósofos políticos de todas as épocas, desde Platão e Aristóteles até os contemporâneos, Habermas, Rawls, Paul Ricoeur e outros, sem esquecer de nominar o nosso Miguel Reale. Mas o momento não é de dissertação teórica, para a qual, afinal, eu estaria, inclusive, me faltaria autoridade, e sim de efusão emotiva. Tenho presente a advertência da poetisa, do romanceiro da Inconfidência. Liberdade, liberdade, palavra que tantos têm nos lábios e tão poucos no coração. E eu quero antes vos falar dessa liberdade que temos ancorada em nossos corações de advogados. Para nós, já se disse e se diz sempre, não há advocacia sem liberdade, nem há liberdade onde a advocacia não a defenda. Nesta simbiose, ela representa mais do que o pão cotidiano que nos alimenta, a água que nos dessedenta, nos refresca e reanima a face fatigada em trabalhos que muitas vezes entram pela noite escura de arrazoado, de pesquisa, de estudo, até encontrar a luz. Ela é o princípio primeiro, o fundamento e a base daquela dignidade da pessoa humana que o direito contemporâneo coloca como centro irradiador da ordem jurídica. Sim, porque essa dignidade da pessoa humana, naquilo que o distingue das coisas e dos outros animais, está em que o homem é capaz de, por si só, pensar, ter afetos, ter sentimentos, chorar, rir, sonhar, e por isso também, por si só, independentemente de qualquer força externa, decidir, escolher e buscar a felicidade na realização dos seus sonhos, escolhas, desejos. Aliás, se me permitem um parêntese, essa concepção de liberdade absoluta está na própria etimologia dessa palavra, desejo, que, como sabemos, vem do latim desiderium, onde a preposição des, com a acepção normal de afastamento, é anteposta ao radical siderium, que significa o espaço sideral, o conjunto dos astros, que na conjunção deles predeterminava inexoravelmente o destino dos homens e das batalhas. Desejar, portanto, ao pé da letra, literalmente, significa afastar qualquer predeterminação do destino e da escolha, afastar as estrelas para mergulhar em nós próprios, no nosso abismo interior, e de lá emergir alados, em voo de pássaro liberto, capaz de se alçar para muito além dos astros, até a vertiginosa altura da inteireza do seu próprio ser e querer. Mas vejo, senhores, vejo que nesse parênteses, num arrobo, fui transportado para altas esferas onde não paira o espírito humano desgarrado, senão naqueles momentos de grande exaltação íntima em que, conforme cantava o seresteiro Silvio Caldas, era capaz de ver a sua musa pisando nos astros distraída. É tempo de voltar à terra, aonde temos o nosso chão e construímos a nossa morada. É onde vivemos entre outros homens, aonde temos que lutar na dura luta pela sobrevivência e para vencer a necessidade, a fome,
às intempéries, à saúde, à velhice, aos infortúnios, os imprevistos da vida. Sim, nascidos para a liberdade, mas escravos da necessidade, da qual só através do trabalho, organizado socialmente, é que podemos nos libertar. Sim, nascidos para termos um destino pessoal, uma individualidade própria e irredutível, mas para viver entre outros homens, dividindo com ele o trabalho que libera da necessidade e com ele mantendo relações de interesse. A palavra já diz, entre seres, interesse. Pois é nesse ponto de encontro da dimensão ascensional da condição humana na vertigem da liberdade, com aquele outro horizontal, da vivência com outros homens em sociedade e na divisão do trabalho social, que se coloca a questão crucial da justiça. E, nessa perspectiva e com essa amplitude, para nós, ela repete, sob forma de pergunta, aquele sum cuique tribuere dos romanos, para saber o que a cada um é devido na distribuição do trabalho social e dos seus frutos. Creio que, dentro da concepção que nós estamos colocando, seria necessário que esse critério justo fosse tal que assegurasse a cada um tornasse verdadeiramente um pelo desenvolvimento da sua personalidade própria, com a libertação mínima da necessidade para poder exercer aquela liberdade individual de que falamos. Na verdade, senhores, era preciso que todos pudessem ser igualmente desiguais pelo desenvolvimento da sua personalidade própria. Porque a ideia de igualdade é sempre referida à ideia de liberdade, de justiça. Em todas as épocas é assim, mas o conteúdo concreto da ideia de igualdade varia de época em época, conforme a relação das forças sociais de cada sociedade e para validá-las, legitimá-las como justiça. Com certeza, o cidadão da polis grega não era igual ao escravo e ao estrangeiro, nem o plebeu ao nobre, nem o servo da gleba ao seu senhor, nem a mulher aos homens, nem, e ainda hoje assim é, de fato, o rico ao pobre. Mas, se o nosso direito coloca como seu centro a dignidade da pessoa humana, porque homem, porque humano, e se para essa dignidade da pessoa humana é necessário o exercício daquela liberdade que é a sua base e o fundamento, e para ela uma liberação mínima da necessidade, então no núcleo da dignidade da pessoa humana se inserem necessariamente aqueles direitos essenciais à vida, ao trabalho, como a remuneração digna, à saúde, à previdência social. Mas essa liberdade individual, por outro lado, exige e se projeta na liberdade pública, que faz de todos igualmente cidadãos capazes de se autogovernarem através de representantes por eles eleitos no âmbito de uma sociedade, de um Estado de direito democrático. E nesse Estado de direito democrático, como diz o constitucionalista José Afonso da Silva, a garantia mais prestante da liberdade é o acesso à justiça. E o acesso da justiça começa com o acesso a um advogado devidamente capacitado. E só termina depois que ele tenha exercido a ampla defesa constitucional com todas as garantias e as liberdades a elas inerentes.
Eis aí a função pública, o munus público essencial da advocacia, pedra, base na construção da liberdade e da justiça. Ora, presentes esses conceitos, temos que reconhecer que não é livre nem justo um mundo em que 900 milhões de pessoas são escravas da fome, conforme estatísticas da ONU, situadas abaixo da linha absoluta da miséria, dentre os quais 13 milhões de brasileiros, nossos irmãos. Não é justo nem livre um mundo em que uma mentalidade consumista, imposta ou induzida de fora, às vezes subrepticiamente, pelos mecanismos de marketing e merchandising, alimentam uma voracidade que alcança ou marcha para alcançar as fronteiras da exaustão dos recursos naturais, com ameaça às gerações futuras. Não é livre e justo um país como o nosso, não é justo e, portanto, não é livre um país como o nosso, em que os índices de desigualdade social alcançam níveis mais elevados entre os países ranqueados. Não é livre e justo um país que a democracia é capturada pela corrupção, que frauda o voto popular e a põe a serviço da plutocracia que corrompe ou dos políticos que querem se perpetuar no poder. E é preciso, sobretudo, dizer que é uma ameaça à justiça e à liberdade, qualquer ameaça ao livre e amplo exercício da advocacia, seja na restrição de recursos eficazes antes da decisão final, seja na virtualização de julgamentos sem a presença do advogado, seja agora, sobretudo, no propósito de um projeto que, excluindo o exame de ordem, quer uma advocacia sem advogados, porque não são advogados aqueles que, ao juízo de seus pares, não preenchem os requisitos mínimos necessários, tecnicamente, para defender a liberdade e a justiça. Senhores, muito há ainda que lutar. E talvez esse mundo com que sonhamos, de liberdade e de justiça, ecologicamente sustentável, socialmente inclusivo, politicamente democrático e economicamente viável, não possa ser alcançado em toda a extensão dos nossos sonhos. Não importa. Nada arrefecerá a nossa luta. Afinal, o que é a paixão, senão um arrebatamento persistente em direção ao inalcançável? E o que é o homem sem a paixão? Perguntava Fernando Pessoa e respondia: um cadáver adiado que procria. O que seríamos nós sem ela, advogados? Tecnocratas ritualistas na repetição apática de fórmulas rotineiras. Na verdade, covardes que, renunciando a dar à sua profissão o ardor que ela exige e o destino que ela tem, estaríamos tirando dela o brilho, o encanto e a força. Sim, liberdade, justiça, palavras vãs? Não. Não são vãs as palavras que, inscritas em nosso coração, dão à advocacia a sua voz e ao homem a sua humanidade. Esta a força, o sopro, o impulso, o ânimo que nos tem conduzido, conduz e por décadas multiplicadas haverá de conduzir. Muito obrigado.
Não disse que valia a pena? Meu querido amigo, diretor, orador oficial do Instituto, doutor Bozizio, sempre um deleite, uma maravilha poder ouvi-lo tão bem, tão lúcido, tão preciso nas informações, nas afirmações que faz. Realmente foi uma dádiva de Deus ter você na nossa diretoria. Muito agradecido, muito agradecido. Muito bem. Resta-me agradecer, não sei se haveria alguma outra pessoa que quisesse fazer uso da palavra. Resta-me agradecer a todos, considerando a presença do ilustre ex-presidente Celso Soares, que chegou um pouco depois por conta dos seus serviços à Ordem dos Advogados do Brasil, a todos os diretores, a todos os presidentes de comissões, aos queridos companheiros que nos fortalecem, que trabalham nesta casa incessantemente para o aperfeiçoamento do direito, da ordem jurídica, da nossa legislação. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela força que dão a essa instituição centenária, que continuemos assim produzindo cultura jurídica, aperfeiçoação das leis. Outras coisas se realizam nessa casa e que dão a todos nós muito prazer, muita alegria e realização. Esse é o objetivo dessa diretoria, de todos nós que aqui trabalhamos, e fica assim o meu agradecimento e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.